Vamos embora trocando em miúdos, que tem muita notícia numa sexta-feira, né, Josival Pereira? Tem muito Pegando moído hoje, fogo tem muito moído moído da hoje. política, viu? Vamos começar logo por onde? Pelo evento que vai ter logo mais? Ontem eu comecei com a história de que seria o maior evento ontem da política, foi a história da posse de João Bezerra em Cabedelo. Daqui a pouco eu trago detalhes dessa posse, mas eu vou começar hoje do jeito que eu comecei ontem, que é o fato político do dia. Qual é o fato político do dia? Será hoje, né? O dia vai hoje, será de reforço a candidatura do prefeito Cícero Lucena a governador. Em Campina Grande, às 10 horas da manhã, Cícero vai receber oficialmente o apoio do Grupo Cunha Lima e eu diria até mais, ele vai receber, que é o mais esperado, a declaração de apoio do ex-deputado Pedro Cunha Lima, que relutava, né, em dar esse apoio, que alegava que tinha diferenças com o prefeito Cícero Lucena. Em dezembro agora, Pedro fez uma declaração dizendo que não seria candidato a nada, mas em menos de um mês ele foi convencido a mudar de opinião, então ele vai anunciar hoje essa história do apoio a Cícero. Aguarda-se aí a liderança, inclusive nacionais da política, mas é preciso a gente esperar. Porque esse momento é importante? E porque há também outras expectativas em relação a Pedro, em relação a Cícero, é uma consolidação ali da candidatura de Cícero. Então esse momento lá em Campina Grande é um momento muito importante. Agora, além de Pedro, este evento, Cícero deverá ganhar mais reforços. Eu estou mostrando aí uma foto com... aí a família Cunha Lima toda, né? Mas a foto é essa aqui, ó, reforços. Romero Rodrigues, Tovar Corrêa Lima e Fábio Ramalho. 2 deputados estaduais e um deputado federal. Eles estarão hoje e eles já vão declarar também apoio à candidatura de Cícero Lucena. Romero é do Podemos, candidato à reeleição, chegou a ser cotado a vice e tal. Ele já está com essa decisão tomada. Tovar e Fábio são do PSDB. Eles estão no PSDB, que estava como Camila também. Camila já vai anunciar que vai sair do partido e os dois estão anunciando que vão sair do partido também. Tovar já anunciou que vai para o MDB para ser candidato à reeleição. Aqui os dois anunciam apoio a Cícero, que é do MDB, e o PSDB fica praticamente sem ninguém. Tem ninguém nem para apagar a luz. E quem sai por último apagar a luz não vai ter nem para apagar a luz. Uma escuridão, né? O PSDB que foi sempre o partido da família Cunha Lima construído aqui, tá certo? E ir para o MDB. Agora, além disso, né, a pergunta que tem mais é sobre... E Bruno Cunha Lima? O prefeito Bruno Cunha Lima vai aparecer lá? Essa é uma pergunta que vai colocar. São 2 moídos que tem, eu acho, para ser resolvidos ainda hoje lá em Campina Grande. Primeiro esse de Bruno. O que é que eu diria? Eu diria que... E até ouvi ontem à noite uma declaração de Bruno. Eu já tinha feito a coluna quando eu vi a declaração. Eu tinha colocado da coluna assim: muito dificilmente Bruno vai a esse evento. Quando eu escutei Bruno, estava lá. Dizer, muito dificilmente irei a esse evento. Quer dizer, ele não vai. Por quê? Porque até agora, Bruno ele tem declarado que deve votar, que quer votar, que tem intenção de votar, tem intenção de votar em Efraim Moraes, senador Efraim Moraes. Por quê? Porque está no partido de Efraim, porque durante a campanha dele Efraim chegou junto, porque Efraim teve com a família Cunha Lima desde o segundo turno das eleições de 2022. Então, Bruno não vai. O outro moído, que é para ser resolvido, que só hoje a gente vai ficar sabendo, e Pedro Cunha Lima já será anunciado como candidato a vice-governador, como se especula que ele voltou atrás e aceitaria até ser vice de Cícero. Aqui é outra história. Muito provavelmente ainda não será hoje. Eu tinha dito ontem aqui a você, ou anteontem a você, que políticos não gostam de perder evento, festa, tá certo? Ele vai perder a chance de fazer outro evento para anunciar? Mas eu diria que pode ter sinais do avanço disso. Que sinais seriam esses? Primeiro, Pedro deve falar em educação, pode falar em educação, que é o tema de campanha dele. E Cícero pode anunciar que aceita incluir no programa dele todas as propostas de Pedro Cunha Lima para a educação e outras áreas. Quer dizer, esse anúncio prepara o terreno para Pedro chegar e dizer: olha, eu estou sendo candidato porque as minhas propostas em relação à educação elas serão atendidas. Agora, você como o analista, né, e como o nosso comentarista de política, como todo mundo lhe conhece, qual é o
impacto, hein, dessa aliança aí na disputa para governo? Olha, Dá para medir? essa aliança era tudo que Cícero queria. Por quê? Porque Cícero avalia o seguinte, afinal, nas eleições de 2022, Pedro Cunha Lima foi para o segundo turno, foi muito bem votado, perdeu a campanha eleitoral. A maioria foi 116 mil votos, e isso foi considerado uma maioria pequena, e Pedro ganhou, terminou ganhando em algumas cidades. E isso é claro, você imagina, você soma um rompimento de um esquema, Cícero está saindo do esquema, com aquele que praticamente que disputou bem as eleições. Então, isso, matematicamente parece uma boa soma, parece um bom resultado, embora política não seja assim tão matemática, tá certo? A outra coisa é uma estratégia geopolítica eleitoral, que Cícero imagina, olha, eu vou juntar uma maioria em João Pessoa, ele acha que ganha bem em João Pessoa, com uma maioria que os Cunha Lima sempre tiveram em Campina Grande bem. Então, aí eu me preparo para enfrentar o interior, porque o governo tem vencido as eleições no interior do Estado. Interior do Estado. Matemática. Às vezes você precisa combinar com o russo, né, com o eleitor, mas você monta as suas estratégias de campanha eleitoral, que nesse sentido. Embora em Campina Grande, a gente está dizendo isso, mas veja bem, os Cunha Lima, desde 1990, fazem um discurso de que Campina Grande deve votar em candidato a governador de Campina Grande. Desde 1990. E agora, tendo o Lucas do outro lado, o que é que eles vão dizer? Tá certo para votar? Quer dizer, uma matemática aí, isso pode quebrar a matemática. O outro fato é que está se alegando, as alianças envolvendo Cícero e os Cunha Lima, elas foram vitoriosas. Eles lembram 1990, quando Ronaldo Cunha Lima foi candidato a governador e Cícero era candidato a vice-governador. Não lembram muito, mas precisa lembrar isso. Em 2002, Cássio Cunha Lima, candidato a governador, Laura Emília, esposa de Cícero, candidata a vice-governador. Então eles alegam isso e tal como alianças vitoriosas e acham que estão reeditando essa eleição vitoriosa. Uma chapa vintage. Sabe? Só que neste ponto eu acho que pode ter um problema. Qual é? É que a aliança ela vai ter cheiro de passado. Cheiro de coisa... Eu acabei de dizer, né? Um negócio meio vintage. Coisa, então, assim, coisa antiga, não sei o que, da política. Esse pode ser grande problema, inclusive, dessa chapa. Quer dizer, você quer repetir, mas a política avança, as coisas avançam e você vai reeditar uma coisa que talvez não tenha... 10 da manhã, 10 da manhã hoje, lá em Campina Grande. Vamos mas que consolida. Isso consolida um impacto da candidatura de Cícero, porque se ele não tivesse o apoio dos Cunha Lima, imagina como é que estaria hoje a candidatura de Cícero. Meio isolada. Né? Campina Grande é que dá a ele esse suporte de consolidação da candidatura a governador do prefeito João Pessoa, Cícero. 7h19, a audiência em Rio Tinto está estourada, viu? Zelândia está aqui mandando foto, assistindo, dizendo que é muito fã do Trocando em Miúdos. Então, Zelândia, um abraço para você, maravilhosa. Um alô para todo o povo de Rio Tinto e aquela região toda que nos assiste e nos prestigia. Agora, vamos falar de mais um outro evento político que foi o de ontem, né, Josival? E aí, como é que foi, hein? A posse do médico Johnny Bezerra na presidência estadual do Partido Avante e do prefeito interino lá de Cabedelo como presidente do Diretório Municipal de Cabedelo. Foi o Cabedelo que foi o centro, porque tem um prefeito que é do Avante, eu acho que o único prefeito do Avante aqui na Paraíba. Essa posse acabou desmoralizando meio mundo da política, da imprensa e tal. Por quê? Porque todo mundo especulava que Johnny Bezerra estava saindo do governo, deixando o governo, saindo do PSD. Não tá com cara não, assim, olhando as fotos. Ontem eu disse aqui, ontem eu disse a você daqui o seguinte, que minha análise, Johnny não sai, Johnny não ganha nada indo pro MDB. O que é que ele ganha saindo do governo? Não sai. Resultado, olha como Johnny chegou no evento e o prefeito, eles chegaram no evento com o Lucas Ribeiro, com o vice-governador Lucas Ribeiro. Tá? Chegaram com o Lucas Ribeiro. Quer dizer que Lucas Ribeiro foi pro evento? Foi, chegaram de bastante. Então, o que tem mais? Johnny aproveitou o evento, nas entrevistas, em tudo, para dizer o seguinte, que não mudava nada, que explicou que a mudança dele do PSB para o Avante era apenas uma estratégia eleitoral, já que ele é candidato,
tá certo? E que ele continua no esquema do governador. Tem inclusive um áudio dele com essa fala que eu quero para a gente ouvir. Então vamos lá. Ouvir. Eu estou onde sempre estive, na base do governo, eu faço parte desse governo. Não há dúvidas quanto ao nosso posicionamento do Avante na Paraíba. Estamos caminhando aqui com Edivaldo Neto e com a base do governo. Nosso candidato ao governo do estado é Lucas Ribeiro, o nosso senador é João Azevedo e Nabu Vanderlei. Olha lá, a foto lá em cima com Prego o Lucas, batido, tá ponta certo? virada. A foto lá em cima, chapa inteira, completa. Fechou chapa. Lucas, João e Nabu. E aí, surpreendentemente também, eu juro para você que não tinha também essa dúvida, é o prefeito interino de Cabedelo, porque tinha uma tese, não se manifesta agora, deixa passar as eleições em abril, aí depois você se manifesta. Mas ele aproveitou ontem e disse, minha chapa também é completa. Tem um áudio dele, tem um, ele falou? Um vídeo ele dizendo isso. Vamos escutar aqui o prefeito Edivaldo Neto. Então tenha certeza que hoje assuma aqui um compromisso fiel de seguir o que for determinado pelo nosso partido Avante e seguir a chapa governista em sua integralidade. Troque miúdos aí, esse cangapé todo, menino do céu, que eu moído. Botei essa palavra cangapé mesmo, foi um cangapé político lá em Cabedelo. Por que eu vou dizer isso? O prefeito Cícero Lucena tinha os dois pés na política de Cabedelo. Por quê? Imagina, Messinho, o filho, já foi vice-prefeito de Cabedelo, e daí depois saiu de lá para ser deputado federal. Messinho, quando saiu de ser vice-prefeito, botou a então mulher, Camila de Holanda, como candidata a vice-prefeita. Hoje Camila de Holanda nem é mulher, ex-mulher e ex-vice-prefeita. Verdade. É só Acabou ex hoje, tudo. ela é ex-mulher e ex-vice. Mas tá certo? Forte. E o ex-prefeito, o Victor Hugo, é secretário de Cícero. Então o cara tá com os dois pés lá em Cabedelo. De repente, quando acorda, vem uma operação de Brasília costurada por Hugo Mota, quer dizer, que ganha o Avante, e todo mundo, então, o governo faz barba, cabelo, bigode e uma harmonização eleitoral. A harmonização eleitoral foi ótima. A harmonização eleitoral jura tudo, né? Claro que é preciso esperar ainda o resultado das eleições, mas aí é difícil. A articulação foi boa aí, viu? Entendendo Cabedelo como é Cabedelo. Temos que reconhecer. Uma reviravolta, um cangapé, um salto triplo. Menino. Duplo mortal aí pro lado. Olha, foi Cabedelo. Falar nisso, vamos pra Bahia. Que confusão foi essa em Bahia? Foi tanta história de Cabedelo que na abertura do programa Josval até confundiu. Cabedelo, não, é Bahia. Mas a polícia baixou, foi em Bahia, foi? Vejam essas imagens lá na Câmara de Bahia ontem. Eu quero começar mostrando as imagens. Bora. Que confusão é essa, Josval Pereira? Isso aqui é o seguinte, isso é um grupo de vereadores. Essa vereadora aí, essa que está falando, é a vereadora Rosiane Sarinho. Tinha um grupo aí, tinham 7 vereadores nesse movimento aí. Eles estavam tentando protocolar um documento lá na Câmara ontem. E aí não encontrava a secretaria, disse que o pessoal estava trancado dentro da secretaria. Ele ficou esse moído aí. Eu vou trazer a sonora para explicar e depois eu explico todos os detalhes da confusão. Vamos ouvir. A gente está aqui tendo o direito vedado pela presidente da casa de não protocolar esse documento. Funcionários se encontram aqui dentro e estamos aqui sendo coagidos para não protocolar esse documento. Deixo aqui a minha indignação. Somos vereadoras e vereadores de bem nesta casa. Estamos aqui no direito de protocolar o nosso documento, o qual tem um funcionário dentro da Casa Legislativa, na secretaria, melhor dizendo, preso, porque foi ordem da presidenta Jais não receber esse documento. Isso é o tratamento que nós, vereadores, na nossa própria casa, estamos sendo tratados pela presidência dessa casa, onde se trancaram aqui na secretaria para não nos atender. Menino. Olha aí, a polícia lá, polícia militar, advogada da Câmara, cheio de polícia militar aí. Problema, qual o problema? Tem que eleger o vice-presidente da Câmara, já que Jais Dinita, que era vice, assumiu a titularidade e tal. O que é que esse grupo acusa? É um grupo hoje de 9 vereadores. Eles acusam que Jais Dinita tentou dar um golpe, publicou um edital, convocou para hoje, eleição para hoje.
em 72 horas, fez um registro disse que o registro de chapa tinha que ser em 48 horas, mas não comunicou. Diz que ela tem um zap lá que tudo ela comunica para os vereadores. Não botou no zap. Quando os vereadores perceberam, então a situação. Aí os vereadores foram tentar protocolar lá um pedido de adiamento das eleições. E aí eles não conseguiram. Tem, inclusive, uma acusação deles que o secretário legislativo, que era o que anota, se demitiu ontem para poder não receber ontem de tarde. Para dizer que não tinha ninguém no setor para não receber? Eles acusam Jai de estar fazendo isso. Do outro lado, Jai acusa, a presidente acusa os vereadores de terem perdido o prazo, de não terem ficado atentos e tal. Agora, veja bem, essa confusão é maior ainda. Por quê? Tem uma imagem aqui que é do secretário de administração, lá, que é Marcelo Bandeira, que é vereador. Marcelo Bandeira era secretário de administração lá. O suplente dele ia votar com o grupo de Jais, de Nita. E ele não, aí ele renunciou ontem ao mandato para reassumir na Câmara, para poder ele também se apresentar como candidato. Ele queria unir o grupo em torno dele. E aí ele não conseguia voltar também, porque não tinha ninguém na Câmara para processar a volta dele. Olha a confusão. Mas esse caso ainda é mais grave do que você imagina. Tem 9 vereadores, esses 9 vereadores, eu soube que eles se reuniram ontem à noite, e tem no meio o quê? Tem aí uma confusão com a prefeita e com o marido da prefeita, que é Felipe Leitão, que é candidato. A história toda estaria aqui. O grupo liderado, sabe por quem? Por Fofinho, que foi vereador, presidente da Câmara e foi prefeito, e Fofinha, que é ex-prefeita, porque eles não querem, ou querem acertar o apoio a Felipe Leitão lá para votar para deputado estadual, mas Felipe Leitão não está querendo atender às reivindicações dele, tá certo? Então, acabou a coluna que aí é o seguinte, Felipe Leitão imagina que sabia tudo, dava nó em tudo na política, quando chegou lá em Bahia, tá tendo que reaprender, porque os fofinhos lá em Bahia é que dão nó em tudo, né? Então Felipe Leitão, de repente, pode até... Acabou a coluna, por isso que eu vi Fofinha voltando. Pode até ter rompimento. Vai ter. Acabou a coluna, por hoje é só. Amanhã tem Tambaú Debate, 8 da manhã, e você vai continuar agora com a programação nacional. Obrigada pela companhia de hoje. Um abraço para Rafael Harrison, que está fazendo aniversário em Rio Tinto. E alô, Cagé, pro povo da Torre, tá 2 dias sem água, viu? Tá feita a reclamação. Gente, bom fim de semana. Até segunda-feira, 6 da manhã, na TV. A gente termina no rádio e na internet, é intervalo, e o Manhã TH+, volta já.